A paz do Senhor, seja muito bem-vindo neste canal. Vamos dar continuação ao nosso segundo vídeo sobre a Páscoa. Hoje você vai conhecer a verdadeira Páscoa e o verdadeiro milagre da Páscoa. A Páscoa é a celebração da salvação em Cristo Jesus, aleluia. Com base no capítulo 12 de Êxodo, afirmamos que Jesus nos lembra a rica história do povo judeu. Pois logo ele reuniu seus discípulos para a celebração da Páscoa e para um sentido espiritual novo a essa santa tradição. No capítulo de Lucas 22, de 14 a 20, logo observamos Jesus reunindo os seus discípulos. Quando chegou a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graça, disse: Tomai e o repartindo entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino dos céus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice da ceia, dizendo: Este cálice é o meu novo testamento, o meu sangue, que é derramado por vós. No Velho Testamento, era necessário um cordeiro sem defeito para perdão dos pecados. Mas aqui, no Novo Testamento, em João 1:29, João Batista confirma que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E mais uma vez João Batista confirma, quando Jesus passava: Este é o Cordeiro de Deus, em João 1:36. Já entendemos neste versículo que Jesus era o Cordeiro Pascual, que ia ser sacrificado pelo pecado da humanidade. Pois a hora da morte de Jesus na cruz correspondia à hora do sacrifício noturno que está sendo realizado no templo. Também no livro de Apocalipse 5:6, Jesus é apresentado como o Cordeiro. Através dele vem a salvação. E assim está escrito: abre o livro, se torna o mediador capaz de trazer a salvação à humanidade. Logo, nosso Senhor foi crucificado, humilhado, e mais uma vez ali se cumpriu as Escrituras, que diz: com malfeitores foi contado. E também em Isaías 53:17, que diz: e ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Uma morte lenta que normalmente acontecia por asfixia ou choque hipovolêmico causado pela grande perda de sangue. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a 9ª hora, em Marcos 15:33 e 38. E após a morte, o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo.
Este véu era uma cortina cuidadosamente tecida que ficava pendurada entre o santo lugar e o santo dos santos. E ele lembrava as pessoas que estavam afastadas de Deus. Você confirma essa passagem em Hebreus capítulo 9, 3, Mateus 27, 51 e Lucas 23, 45. A promessa do Senhor se cumpre de destruir o véu e a morte ia ser aniquilada para sempre. E iria se enxugar toda a lágrima da humanidade. Todos iam conhecer o Senhor, Deus e Salvador. Em Isaías 25, de 7 a 9. Através da morte de Cristo, levando o seu próprio sangue nas mãos, puro e sem manchas, para que Deus nos seja propício. Agora, o véu está aberto, aquilo que era oculto foi revelado. O sacrifício de Jesus tirou toda a separação entre Deus e o homem. E hoje podemos falar diretamente com Deus, sem ter que enviar alguém ou sacerdote ou algo parecido. Mas nós temos a oportunidade de falar diretamente com Deus através do sangue de Jesus Cristo na cruz. Na cruz logo sai o sangue e a água do seu corpo. E agora vou explicar um pouquinho por que saiu água e sangue do corpo de Cristo. Primeiro vamos falar clinicamente. O que os médicos diriam? Que Jesus sofreu uma ruptura no coração e quando isto acontece, o sangue se ajunta no pericárdio, que é uma espécie de bolsa que envolve o coração. Ali, sangue e soro aquoso se ajuntam, mas não se misturam, porque isso saiu primeiro o sangue e depois a água. No espiritual, o sangue representa a consumação da expiação e a água representa a purificação, ou seja, o sacrifício seguido de batismo nas águas, purificação para todos os que nele crêem neste sacrifício. Cumprimento das Escrituras. Moisés, para saciar a sede do povo no deserto, em vez de apenas falar para que a rocha lhe desse água, feriu-a 2 vezes com seu cajado. Números 20, 11. Jesus, a rocha eterna, foi ferido 2 vezes, quando estava vivo e quando já estava morto, e dele fluiu a água viva que sacia a sede de toda a humanidade. Este ocorrido mostra que ele é também, que no milênio cumprirá a profecia de Zacarias, que diz: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. E acontecerá que naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. Zacarias, capítulo 13, versículo 1 e 2. E o sobrenatural. O apóstolo João estava junto à cruz e viu isso de perto. Parecia assombroso ao escrever. E quem viu isso, que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que diz a verdade, para que também vos creias. Em João 21 e 24, João se põe como testemunha deste fato insolito e escreve como se quisesse afastar qualquer dúvida antes assim surgida. Então agora você entende o que foi que Cristo fez e o que Cristo passou para que você fosse livre do pecado, da escravidão,
da maldição da morte. Hoje você é livre, porque Cristo deu a vida, derramou seu sangue, se colocou como cordeiro por expiação dos nossos pecados. E logo após a morte de Jesus, depois do sábado, os céus e a terra entraram em festa. Cristo ressuscitou! Cristo ressuscitou! Aleluia! Ele não está mais morto, ele não está mais sobre a terra. Hoje ele ressuscitou, ele se levantou dos mortos, pegou a chave do inferno e da morte. Hoje Cristo reina e logo o Senhor venceu a morte e reina na eternidade, preparando a nossa morada, pois um dia Jesus vai voltar para nos buscar, para levar-nos, para viver com Ele. Jesus fez o impossível por você. E o que você tem feito para aceitar tudo que Jesus fez por você? Essa é a verdadeira Páscoa. Este é o milagre da Páscoa. Este é o sentido da Páscoa. Você tem direito sobre os céus. Basta crer, receber e viver a palavra do Senhor em Cristo Jesus. A paz do Senhor. Tenha uma abençoada Páscoa em nome de Jesus. Shalom!